Irmãos, hoje nós vamos iniciar então, como eu disse, a nossa jornada em Apocalipse. Devagar, com calma, tranquilo, estudar o livro. Mas antes da gente iniciar a leitura do livro, expositivamente, como a gente fez com o livro de Atos, eu preciso trazer uma introdução ao livro. Uma introdução que pode durar hoje, terça que vem. Vou ver quanto tempo a gente consegue aqui abarcar as informações necessárias para a gente começar a entender as dificuldades do livro, como a gente vai lidar com algumas questões, tá certo? Então, o que eu incentivo você? Uma das coisas que existe no livro de Apocalipse é o incentivo à perseverança. É um dos temas importantíssimos em Apocalipse, aquele que perseverar, aquele que perseverar, aquele que perseverar. E eu quero, assim, aproveitar, que isso está no livro de Apocalipse, e dizer para você, vamos perseverar no estudo. Por quê? Porque pode chegar momentos que é difícil mesmo. E a gente tem que estudar, a gente tem que abrir a nossa cabeça para a gente ir para o texto bíblico. Poxa, eu não entendi, vou ler de novo, vou procurar ajuda em comentários, e assim a gente vai procurar o entendimento do que a gente está lendo. Se a gente não conseguir, a gente recorre a algumas situações, e não tem problema, mas a gente não pode desistir, a gente tem que perseverar. E assim é com toda a Bíblia. Quem está fazendo uma leitura de 18 meses aqui, deixa eu fazer uma conferência, Não tem passagens que são difíceis? Tem. Eu vou parar de ler porque é difícil. Nós vamos perseverar, porque da segunda vez que você lê, já não vai ser tão difícil aquilo. Da terceira, não vai ser tão difícil. A quarta vez, a quinta, e nós vamos ler constantemente a Bíblia. Chega uma hora que aqueles textos acabam sendo muito mais fácil, mais compreensível. Deus abre a nossa mente, chega informação a mais, nós amadurecemos na fé. E assim é com o livro de Apocalipse também. Então, perseverança, tá bom? Perseverança. Vamos lá, a introdução aqui é Apocalipse. Outra coisa, vou fazer a introdução, eu estou fazendo hoje. O que acontece? Eu preciso de material para trazer aqui comentários, destaques de comentaristas, aonde eu vou, qual é a minha função? Eu vou quase traduzir uma linguagem mais acadêmica, numa forma muito mais prática e pastoral, é o que eu vou tentar fazer. Por exemplo, se a base do estudo todo é esse livro aqui. Toda a base é desse livro aqui, tá? Deixa eu colocar na câmera aqui para o pessoal ver. Comentário exegético de Apocalipse. Esse livro aqui é o melhor livro que eu conheço de exegese, de interpretação em português de Apocalipse. Tem mais de 700 páginas. O meu esforço é pegar esse livro, sintetizar as discussões, trazer aquilo que é central, e mesmo assim você vai ver que é extenso, mas esse é o meu esforço com vocês, e traduzir termos teológicos. Por exemplo, se você ler aqui, paralelismo, é um termo teológico, técnico de literatura hebraica. O que é isso? Eu vou explicar para vocês. Quiasmo, estrutura quiásmica. Ele vai tratar, quando você vai ler um tipo de livro desse, ele traz termos que são termos técnicos, teológicos, traz palavras em grego, expressões gregas. O meu papel está sendo o quê? Eu fazer essa leitura técnica, e eu vou tentar ao máximo simplificar a mensagem. Não vou deixar de falar os termos para vocês, mas a gente vai simplificar os termos. Então a base toda está nesse livro aqui de Grant Osborne, tá? Como eu disse, o melhor comentário, a meu ver, que eu conheço em português. Você tem outros comentários muito bons em inglês, mas é em português, que está nosso acesso aqui para a igreja e teólogos brasileiros, é esse livro aqui, tá certo? Aí eu tenho também outras referências, aqui eu vou mostrar para vocês, depois eu vou falar sobre esse livro aqui. Ele fala sobre a imaginação apocalíptica, nós vamos ver por que eu trouxe esse livro, também li esse livro aqui.
Aqui no meu Kindle é um leitor de livros, eu tenho 3 livros, eu acabei de ler um, estou lendo o outro e vou iniciar um outro, tudo eu estou estudando para pegar os melhores materiais atuais do assunto, para eu trazer uma visão para vocês adequada do livro. Tá? Kenner Terra, um teólogo brasileiro que escreve sobre Apocalipse, Richard Bauckham, que é um outro teólogo respeitadíssimo do livro de Apocalipse, tá? E tem um outro livro que eu esqueci o nome do autor, esqueci, eu vou depois passo para vocês, eu vou passando, por quê? Porque eu também vou abrir, vou ler os textos que eu destaquei. O que eu estou fazendo? Quem já fichou livro? Quem já fez fichamento de livro? Já fizeram? Alguém já fez? Na escola, fichamento de livro, faculdade. Eu estou fichando os livros. E eu vou pegar esses textos que eu fichei, que eu destaquei, vou ler e vou comentar. Eu não tenho como decorar tudo isso. Eu vou precisar ler muito para vocês, vão precisar prestar atenção nas leituras, mas eu vou traduzindo a leitura para vocês. Tá? Então, é o processo que a gente vai trabalhar na introdução e depois na leitura. Tá ok? Tudo bem? Vamos lá então. Por que estudar Apocalipse? É uma pergunta de início já. Por que eu tenho que estudar Apocalipse? Vou dar pouquinhas razões, você pode ter outras. Então, primeira coisa, porque é palavra de Deus. Básico. Apocalipse é palavra de Deus, assim como os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. Ele está inserido dentro do cânon reconhecido pela igreja, como livros inspirados por Deus, portanto, trazendo a palavra de Deus para nós. Se Deus deixou escrita a palavra dele para nós, nós temos que fazer o quê? Ler, estudar, conhecer, porque ele registrou a história da redenção em livros que estão, nesse compêndio de livros que nós chamamos Bíblia. Um livro importantíssimo. Então, Apocalipse é também palavra de Deus, eu não posso deixar de lê-lo. Ele é importante. Segunda coisa, porque ele nos conduz a aumentar nosso senso de compromisso com Deus. Nós vamos ver isso. Ele conduz você que está lendo Apocalipse a ser mais fiel a Deus, a se comprometer mais com Deus. Lendo, nós vamos ver. Como eu disse, é o tempo inteiro mostrando à igreja que eles têm que permanecer na fé, ser fiel a Deus, perseverar até o fim, ter a esperança de que Deus realmente, a fé que Deus é soberano sobre os reinos, os povos, a maldade vai ser julgada. Apocalipse desperta em nós um senso de fidelidade a Deus, e Ele quer que a gente viva a fé intensamente, porque ele foi escrito para que aquelas igrejas vivessem a fé em Cristo intensamente. Ele não foi escrito para a gente ficar discutindo. Ele não foi escrito para dividir a igreja. Ele não foi escrito para a gente ficar tentando descobrir um monte de coisa que ele não quer que a gente descubra. Ele foi escrito para que a igreja vivesse a fé com profundidade de prática a Deus, ao ponto de entregar a sua própria vida a Cristo que vai voltar. Essa é uma das coisas importantes para a gente não desvirtuar o propósito do livro. Outra coisa que eu vou destacar, por que ler Apocalipse? Primeiro, é palavra de Deus. Segundo, ele nos conduz a um compromisso com Deus profundo. Terceiro, porque é uma mensagem de esperança e da vitória do reino de Deus. Gente, em meio à baderna do mundo, em meio à maldade do mundo, em meio ao caos do mundo, das injustiças, como eu tenho falado, das pandemias, das pragas, em meio à situação caótica econômica mundial, política, governamental, o livro de Apocalipse diz: Deus está no controle. Tenha esperança, porque eu vou pôr ordem nisso aqui.
Ele traz a nós uma mensagem profunda de compromisso, de esperança e de certeza da vitória do reino de Deus. Então ele é, de fato, um livro importantíssimo, apesar de difícil para a nossa mentalidade moderna, que não está no mundo da época greco-romano, em meio à imaginação judaica da época, a gente vai ver isso. Eles não tinham a dificuldade que a gente tem para entender algumas figuras. Eu vou explicar um pouquinho para vocês por quê. Tudo bem por enquanto? Então, por que ler Apocalipse? Palavra de Deus me leva a um compromisso com Deus, né? E é uma mensagem de esperança e de vitória. Vamos passar aqui. Agora, vamos levantar aqui alguns problemas, dificuldades na leitura e no entendimento de Apocalipse, tá? Primeiro 4, depois outro ali, vou separando aqui. Primeiro 4 problemas, nós temos 6, depois o gênero literário também uma dificuldade, mas vamos lá por parte. Problema 1. Quem já leu Apocalipse, ou que pelo menos, deixa eu mudar o livro aqui, que pelo menos ouviu alguma coisa, eu tinha separado aqui o livro certo, acho que ele voltou aqui, quero ler alguma coisa aqui para vocês também. Você sabe que o livro de Apocalipse é cheio de imagens simbólicas, símbolos, tipologias, também a gente pode falar, eu vou explicar o que é isso, uma palavra nova para vocês teológica, eu tenho falado às vezes no culto. Então nós vamos ter aula aqui, eu vou explicar alguns termos, você vai entender, vai ser legal, né? Anima-te, né? Anima-te. Então, qual é o problema de Apocalipse? É muito simbolismo para a nossa cabeça moderna. Parece um livro de ficção. Parece, né, aqueles filmes de Crônicas de Nárnia, né, Senhor dos Anéis. Quem gosta? Quem já assistiu esse tipo de... né? Eu gosto, muito bom. Eles fazem toda uma... Esses livros usam linguagem apocalíptica para falar da realidade. Vocês sabiam disso? Senhor dos Anéis, quem escreve o livro, a literatura, é um cara chamado Tolkien, cristão católico, mas cristão. E C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, cristão protestante. Os dois amigos de academia. Tolkien escreve Senhor dos Anéis, que é uma baita de uma ficção, com ouro de Sauron, com não sei o quê, com vários povos diferentes. Aquela loucura que para quem não entende, acha, nossa, não tem nada a ver. Ele está descrevendo a realidade dele, da Segunda Guerra Mundial, do condado, que é o lugarzinho dele, onde ele morava, que ele foi tirado, das estruturas social, da maldade no coração do homem, do anel, que é o símbolo do poder, da vaidade. Ele está descrevendo coisas da forma que Apocalipse descreve. E para quem gosta, ele vai estudar o simbolismo de Tolkien. Ele vai estudar, o cara hoje tem especialistas nesse tipo de literatura. Ele cria, esse cara, uma língua dos elfos. Ele criou um idioma para a literatura dele. É um negócio profundo, de outro mundo. Ele cria uma outra realidade, para falar da realidade dele de forma fictícia, figurada, simbólica, mas que tem tudo a ver com a verdade que ele viveu. Apocalipse, de certa forma, ele faz também esse reflexo da realidade que João estava vivendo, que as igrejas da Ásia estavam vivendo, apontando para questões futuras que a gente vai ver. O simbolismo, ele não é fácil, por isso tanta discussão, porque um lê, entende uma coisa, né? Por quê? Porque tem gente que entende algumas coisas simbólicas, mais literais, outros entendem que é simbólico. Vou dar exemplo, para ficar mais prático para vocês. Todas as vezes que a Bíblia fala número 7, é 7 mesmo? Não, já vou antecipar. Não pode ser 7. Porque a Bíblia fala de 7 espíritos de Deus em Apocalipse. Não existe 7, Deus não tem 7 espíritos.
A linguagem é simbólica, porque o número 7 em Apocalipse fala de plenitude, totalidade, completude, perfeição. Ele está falando do Espírito perfeito de Deus, completo e pleno, que se expressa em todas as 7 características que ele coloca. Então não tem 7 espíritos, Deus. Então ele trabalha com uma linguagem que quem estava lendo na época não ia interpretar diferente, ele estava entendendo, porque o judaísmo, esses conceitos numéricos, são muito tranquilos. Você sabia que quando a Bíblia fala 40 dias, né? Passou no deserto 40 dias, 40 anos, não sei o quê. Pode não ser 40 dias literais? Pode ser 41, 42, 3. Porque o 40 é da literatura teológica judaica, que diz que é um período inteiro para um recomeço de algo. Ele é simbólico. Todo mundo judeu que lê sabe disso. A cultura judaica não era literalista em algumas coisas no escrito, mas na vida era bastante. E nós precisamos entender essas coisas para a gente ler corretamente o livro. Tá? Eu falei uma coisa, do 7. Tem o número 4, que é importante, a gente vai ver. Tá? 4 cantos da terra. A terra tem canto? Não tem canto. Fala também dos lugares, da totalidade das direções que vêm as coisas, os 4 ventos, que vêm de localizações mais ao norte, ao sul, leste, oeste. Então, você percebe que só nisso que eu estou falando, a dificuldade, se a gente não lê corretamente, como a gente cai em confusões. O milênio é um problema sério, porque fala de 1000 anos, literais ou não? Aí há uma discussão profunda teológica, porque alguns entendem que o milênio é um tempo de 1000 anos literais, outros entendem que da mesma forma que outros números em Apocalipse são simbólicos, esse milênio fala de um período, e não de 1000 anos literais, que pode ser mais ou menos, e isso tem discussão. Você fala, pastor, eu quero ler a discussão. Eu te mando um livro em PDF para você ler, de grandes teólogos que vão discutir isso com vocês. Né? Então surgem várias teorias, vários teólogos. Vocês já ouviram falar? Pré-milenista, pós-milenista, amilenista, né? Já viram? Né? Essas coisas todas, vai surgindo esses nomes esquisitos, mas é simples entender depois, fique tranquilo. Tá? Então, o problema do simbolismo. Eu vou ler aqui algumas coisas agora do livro do Balcom, que eu grifei aqui para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Presta atenção. Olha o que ele vai falar que tinha no Império Romano, para a gente entender um pouquinho do simbolismo. A arquitetura cívica e religiosa de Roma, do Império, da região da Ásia, porque lembra que a Ásia está debaixo do Império Romano. Iconografia, o que é isso? As imagens, os ícones que tem no Império. Então ele está falando o seguinte, que a estrutura civil, os prédios, as estruturas religiosas que tinha no Império, os ícones religiosos que tem espalhado por tudo quanto é lugar do Império, né? As moedas com a cara de deuses entalhado nas moedas de comércio, César na moeda. Então você tem um monte de imagem que o povo está vivendo aqui, ele vendo o tempo inteiro coisa que não tem nada a ver com Deus. E é do Império Romano, olha só, presta atenção. Rituais que aconteciam em Roma e no Império todo, festivais a deuses, né? E até mesmo a maravilha visual de milagres, entre aspas, que eles faziam, os deuses, né? Cuidadosamente eram projetados nos templos pagãos, nos templos romanos, nos templos do Império, gente. Os cristãos viviam nesse meio. Imagine você ir num lugar, né, aonde está o tempo inteiro que você está andando, tem um monte de entidade, deuses. Que lugar assim no Brasil? Bahia? Quem já foi ali?
na Bahia, em alguns lugares, não sei se ainda toda, né, o lugar, mas em lugares muito específicos que você vai, onde você vai num restaurante, não é assim? Restaurante, no fulano de tal lá, está em entidade, tem a imagem, todo mundo vestido, os festivais, as pessoas querendo que você participe daqueles rituais. O mundo romano era isso. E os cristãos viviam nesse contexto, cheio de imagens fortes, tanto do império, do senhorio, do imperador de Roma, como dos cultos pagãos. Era um negócio muito forte, eles estavam vivendo no meio disso, pregando o evangelho, vivendo a vida cristã. Tá? Então, imagine, vai ter conflito ou não vai? Vai. Existem confrontos de poderes? Existe. E Apocalipse vai tocar exatamente nessas questões. Olha lá, deixa eu continuar aqui. Olha que interessante. Tudo isso oferecia impressões visuais grandiosas do poder imperial de Roma. Roma queria que todo mundo que vivesse no império olhasse as estátuas, os grandes monumentos do império, a religião romana, os deuses romanos, e falasse o quê? Não existe poder maior do que César, do que Roma. Eles com essas coisas estavam anunciando através das imagens, do poderio, das estruturas, poder romano. O poder não é de Deus, é de Roma. Era tão forte que eles criaram uma deusa chamada Roma. Você sabia disso? No meio de um monte de deuses ainda tinha uma deusa, Roma. Roma personificava, o que é isso? Ela tomava a forma de toda a beleza, estrutura, né, e poder e majestade do império. E eles adoravam a deusa Roma também. Gente, era um negócio, você está me entendendo? De poder, de influência. Imagine os cristãos vivendo um lugar desse, olhando para aquilo o tempo inteiro e falando: não, eu não me submeto a esse poder. Não, isso não é minha autoridade. Não, isso não é meu Senhor. Não, isso não domina a minha imaginação. Isso não domina a minha mente. É o tempo inteiro cristãos lidando e falando: não. O meu sim é a Cristo, a minha cultura é a Cristo, a imagem são coisas de Cristo. Então o que eu estou falando para vocês? Que Deus, quando mostra para João o simbolismo, Deus está criando símbolos do reino dele, que confrontam símbolos do império. Ele está criando uma estrutura de imaginação mental, que faz com que o povo judeu e o povo cristão, judeu-cristão, imagine o reino de Deus e não mais o império romano. Que aquelas estruturas do cordeiro assentado no trono, não é assim? Sendo adorado pelas nações. Olha só, o poder de onde vem, não é do império romano, vem do trono de Deus. Então nós vamos ver que Apocalipse o tempo inteiro vai trazer esse confronto de poderes, mostrando que como se deve ler o mundo, como deve agora olhar para o mundo e falar: não, o poder maior não é César, não é o império, não são os deuses pagãos. O poder maior é do Cristo que virá, do Cordeiro ressurreto, é do trono de Deus. Ele está soberano sobre... Entende? Gente, é uma mensagem poderosa. E isso tudo foi feito através muito de símbolos. E esses símbolos às vezes são difíceis de interpretar. Não acho que é fácil, tá? Não é porque você acha que é de um jeito que você tem teólogos no mundo inteiro que estudam isso há anos. Esse cara que se debruçou em cima de Apocalipse, ele traz aqui citação dos melhores teólogos que existe, que estudam exclusivamente o livro de Apocalipse e não concordam em muitas coisas. Então não é tão simples como a gente quer falar que é. Por isso a gente tem que se deter ao que é essencial, que vai ser a nossa busca aqui, e não em discussões de pormenores,
que fica dividindo a igreja. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Aqui você entendeu, né? Dos símbolos, deixa eu ver se tem mais alguma. Olha que interessante, olha lá. Ele cita aqui uma questão. Lá em Apocalipse você vai ver uma mulher, é citado uma mulher, não sei se vocês lembram aqui, né? Visão da mulher. À primeira vista, se você ler essa mulher, ela está no capítulo 17. Pode folhear aí se você quiser. Pode folhear, pega a sua Bíblia enquanto eu vou falando. Pode ir lá no capítulo 17, dá uma olhada. Não vamos ler, mas só para você falar, poxa, está aqui isso aqui, né? Você vai ver aí que tem uma visão, em algum momento aí do versículo, de uma mulher. À primeira vista, ela parece a deusa Roma em toda a sua glória, uma personificação deslumbrante da civilização romana, já que era adorada em muitos templos nas cidades da Ásia. Entretanto, pelos olhos de João, olha só, trata-se de uma prostituta romana. Então, o que Deus mostra para João? Uma mulher que pode remeter às deusas romanas, inclusive à deusa romana, a deusa Roma, que personifica a própria cidade de Roma. Vocês estão me entendendo? Aí João vê aquela mulher, e ela não é uma deusa, ela é uma prostituta. Ela está levando as pessoas à infidelidade com Deus, prostituição, imoralidade aqui, não só física, mas espiritual. Então aquilo que, nossa, deve ser uma deusa, né? Na hora que você vai escrevendo uma mulher para a cabeça romana, é outra deusa, ou é uma das nossas. João fala, não, é uma prostituta. E é o que vocês estão seguindo. E ele contrapõe essas figuras fortes do Império Romano, Deus dando toda essa revelação, e isso, a gente vai ver com calma algumas coisas, vamos devagar, algumas coisas você pode ir tranquilo que eu vou repetir mais à frente. Outra coisa importante, Apocalipse vai ter menções do Antigo Testamento, importantes também, isso é difícil também, interpretar algumas coisas. Deixa eu ver mais aqui. Quando ele usa serpente, não é isso? Dragão, a antiga serpente. De onde está a serpente? Lá em Gênesis. Então, João está recebendo algo que não está desconectado, presta atenção no que eu vou falar agora, com uma tradição literária. Isso eu já vou falar para vocês. Existe uma estrutura no pensamento judaico apocalíptica. Eles já entendiam esse gênero literário. Esse é o estudo que esse John Collins faz. Ele faz a história desde o Império Persa, depois o Império Grego, Romano, no judaísmo. Ele faz uma história de como as literaturas apocalípticas foram surgindo. E no mundo judaico surgiu muita literatura apocalíptica no século II antes de Cristo, até depois de Cristo. Não são literaturas canônicas, bíblicas, inspiradas, mas a literatura existe. Eles estavam acostumados a ler esse tipo de literatura, a gente não. Por isso a dificuldade, por isso a nossa mente quer ler o livro com uma mente ocidental. Aí a gente cai em erros. Porque ele não foi escrito com a nossa mente, ele foi escrito com uma mente hebraica, judaica, greco-romana, com figuras apocalípticas, proféticas na estrutura literária daquele povo. E se a gente não entender um pouquinho isso, a gente cai em erros gravíssimos na leitura. Como muitos teólogos caíram. Como muitos teólogos até hoje sustentam por não entender homens que estão fazendo esse tipo de avaliação da literatura. Tá? Então, sobre o simbolismo. Problema 1, então, qual é? Símbolos. Não são fáceis, muitos símbolos, mas eu já falei alguma coisa deles. Nós vamos aqui devagar aqui até eu voltar depois, repetir algumas coisas sem problema nenhum. O outro problema, olha só, a estrutura do livro. Mas peraí, o que é isso? A estrutura do livro é difícil para alguns. Gente, presta atenção no que eu vou falar.
Naquela época, as pessoas não tinham uma caneta e um papel na mão para ficar escrevendo qualquer hora que se mandasse. Quando João está na ilha de Patmos, e ele recebe essa revelação, e Jesus fala para ele, escreve. Ele não tinha papel e caneta. A gente acha que a hora que Jesus falou assim, escreve, ele pegou o papel e a caneta e começou a escrever. Eles tinham que conseguir material difícil, pergaminhos, papiros, tinta. Provavelmente foi revelado tudo para João. Ele teve que ir atrás, talvez se ele não escrevesse, porque tinha pessoas técnicas na área para escrever em papiros, em pergaminhos. Pode ser que ele não escreveu com as próprias mãos todo o livro, ele teve um amanuense, alguém que ele ditou, e que tinha a técnica dos escritos. Ele não saiu ali, Jesus pega o papel e a caneta e começa a escrever. Ele vai se sentar depois e organizar toda a revelação de forma literária. Ele escolhe um gênero literário que é tudo a ver com a revelação que ele está recebendo, e ele vai colocar esse gênero literário dentro de uma carta. Apocalipse é uma carta que foi escrita para as pessoas lerem publicamente, igual a gente vai fazer, e os outros escutar. É uma carta que tinha de ser pego essa carta e lida nas congregações, nas 7 igrejas da Ásia, e não era só 7, porque 7 não significa 7, era em toda a igreja cristã, representada nessas 7. Por isso nós também fazemos parte dos destinatários últimos, porque toda a igreja de Cristo tem que ler Apocalipse. E na época, como eles liam? Alguém solenemente na congregação lia a carta inteira e todo mundo ouvia. Imagine depois os copistas copiando para ficar com uma cópia na congregação, mandar a cópia para outra, mandar a cópia para outra, e as cópias, sendo feitas para poder ser reproduzida essa mensagem. Então João, ele teve que depois de algum tempo se assentar para escrever e organizar todas as revelações. E aí a pergunta dos teólogos é: como João organizou? Como ele, como um judeu, pensou a estrutura de Apocalipse literária? Como? Surge muita gente tentando entender. E olha só, eu vou trazer algumas para você entender o que eu estou falando. Tá bom? Você vai dar uma corrida aí na sua Bíblia. Ó, antes de correr aí, presta atenção. Tem uma autora, esse aqui é John Collins, ela é a Collins, não são as mesmas pessoas, é uma mulher. Ela diz assim, que o Apocalipse precisa ser lido à luz de sua estruturação literária. Tal estruturação, antes de qualquer coisa, está inserida em um esquema epistolar. O que é isso? O que é epístola? Carta. Apocalipse, ele é um gênero apocalíptico, profético, contido ou colocado dentro de uma estrutura epistolar, de carta. Ele tem um início, uma saudação, ele tem um epílogo, um prólogo, uma carta que deveria ser lida. Então você já tem estrutura, mas é uma carta diferente das cartas paulinas, porque ela é profética, simbólica e apocalíptica, mas não deixa de ser uma carta, antecipando informação. Algumas eu vou repetir, legal? Fica tranquilo, que vocês não vão guardar tudo, né? Algumas eu vou repetir, mas informação. Para quem João escreve Apocalipse? Vamos lá, quem lembra? Para quem que João escreve Apocalipse? Não é para nós, tá? Não é para nós. Ele tinha leitores originais. É para nós porque a palavra de Deus se estende a toda a igreja.
Mas ele tem leitores originais, que são os receptores da carta. A carta não está na nossa mão, isso aqui é cópia, tradução. A cópia original foi mandada para quem? Quem sabe? Pode falar. Para 7 igrejas da Ásia. Então, preste atenção, porque é um erro de muitos. Tem gente que acha que as cartas para 7 igrejas só são aquelas mensagens do capítulo 2. No próprio Bíblia nossa está escrita carta à igreja de Éfeso. Não. A carta à igreja de Éfeso é Apocalipse. Dentro da carta existe a mensagem à igreja de Éfeso, a mensagem à igreja de Esmirna, não é uma carta separada. É uma carta só, é uma epístola só. Apocalipse foi mandada para 7 igrejas. Dentro da carta você tem algumas mensagens específicas para cada uma das igrejas, que representam a totalidade da igreja que vai viver, porque cada uma tem um problema e um elogio de Jesus. Aí a gente tem que olhar para o Ministério Fonte de Vida, como quando a gente for ler, e falar, qual o problema nós temos? É o problema que está lá na igreja de Éfeso? Esfriamos o nosso primeiro amor? É lá na carta de Laodiceia, nós somos orgulhosos, porque achamos que temos tudo sem Deus, como eles pensavam. Cada igreja tem um de problema, com exceção de 2, que nós vamos ver, que Jesus falava o quê? Se arrependam. Se arrependam. Volta para mim. Isso é importante, a gente vai ver, lendo devagarinho aí, tá bom? Diga. Você está antecipando muito, meu irmão, né? Não é hora. Mas essa questão do arrebatamento mesmo, você está pegando uma linha teológica que acha que vai ter arrebatamento antes da tribulação. Quem disse que vai ser antes da tribulação? Na Bíblia não fala. Não fala, pastor, tem texto lá que fala, não, tem outros que não. Não tem isso na Bíblia, certeza. Porque você vai ter teólogos que falam que Jesus vai se arrebatar a igreja antes da tribulação, outros no meio da tribulação, outros antes da ira de Deus, é depois do meio da tribulação, aonde a ira de Deus e não mais a perseguição de Satanás vai acontecer. Então, antes de Deus derramar a sua ira, que é o dia do juízo final, é o dia da vingança que Apocalipse fala, o dia do Senhor, a igreja vai ser tirada, então o dia do Senhor se estabelece, e o dia pode não ser um dia, pode ser um período, ou então Jesus pode arrebatar a igreja pós-tribulação, depois da ira inclusive. Nós temos teólogos que defendem as 4 posições, e eles discutem entre si, teologicamente, e quando você lê livros dessa forma, um discutindo com o outro, não tem ganhador, tem o que eu prefiro acreditar. É uma escolha, eu prefiro acreditar que eu não vou passar na tribulação, né? Só que eu incentivo você a acreditar que é depois da tribulação, para você se preparar se você passar por ela. Que tem um monte de gente, não, eu vou ser arrancado antes, aí começa a tribulação, larga Jesus. Exato. Então, exatamente. Então você vai ter, o que eu quero falar para vocês, não é simples a gente afirmar algumas coisas. Por quê? Gente, presta atenção, por favor, abra sua cabeça. Dentro de um sistema teológico, preste muita atenção no que eu vou falar. Se eu sou um pré-tribulacionista, que é isso que chama, alguém que acredita que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação,
Se eu sou um pré-tribulacionista, o que acontece? Eu leio a Bíblia com esse óculos. E eu vou buscar textos e textos para provar a minha forma de ver. E eu vou tentar estruturar a minha forma de ver de uma forma lógica, e no final eu vou acreditar 100% que é antes mesmo. É assim que funciona. Só que aí o cara que é mesotribulacionista, ele mostra que a Bíblia fala que os justos vão passar por tribulação, por textos e textos. E que não pode ser antes, e ele vai estruturar a sua leitura com essa crença prévia. Toda vez que eu vou para a Bíblia com uma crença prévia, eu faço de tudo para torcer os textos bíblicos, para se adequar ao que eu já acredito. Eu não posso ler a Bíblia assim. Por isso, eu não tenho problema nenhum nas discussões e não defender nem pré, nem pós, nem meso. Eu tenho uma simpatia com um ou com o outro, que eu vou falar para vocês a minha, mas se eu tiver errado, não tem problema nenhum. Porque isso não compromete a mensagem do livro, isso não compromete a vida cristã, isso não compromete o que o livro quer gerar nos leitores. É isso que a gente tem que entender, para parar de ficar discutindo coisas desnecessárias. A gente pode discutir teologicamente. Tem pessoas que têm uma argumentação, não, eu penso que é pré por causa disso, o versículo é esse, né? Tem um livro, vocês querem ler? Se vocês quiserem, pede meu WhatsApp em PDF. Eu tenho um livro, que é um dos grandes livros de teólogos, 3. O pré-tribulacionista fala porque ele acredita, os outros 2 contrapõem e fala por que a linguagem dele não está certa. Aí depois o outro, o pós-tribulacionista e o meso, a mesma coisa, e eles vão se contrapondo. E aí o cara tem que se explicar, porque todos têm alguma deficiência teológica com teólogos bons. Agora, eu acredito em uma coisa ou outra, tudo bem, nós podemos, me parece que faz mais sentido o que aquele cara falou, certo? Me parece, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que, gente, nunca brigue por isso com ninguém. Nunca brigue. Não precisa. Viva, ainda bem, mas a igreja está cheia de gente brigando e se dividindo por causa dessas coisas. Então, você não sabe conversar, você não sabe dialogar e ouvir. Eu gosto de ouvir o que os outros têm diferente de mim. Eu aprendi a gostar quem pensa diferente de mim teologicamente. Por quê? Porque quando eu paro para ouvir o cara que não pensa como eu estou falando de gente boa, tá? Não estou falando de qualquer fulaninho que fala besteira. Estou falando de gente boa, teólogos que eu não concordo. Mas o cara, ele fala com propriedade naquilo que ele crê, apesar de eu não acreditar igual. Eu vou ouvir, eu gosto porque eu quero falar, peraí, cara, o cara é mais inteligente que eu. Por que que ele crê nisso? Por quê? Eu preciso entender a mente dele, por que que ele chegou naquilo. Mas pastor, e se você mudar? Ué, que bom, eu me convenci. Apesar que não é tão fácil mudar, às vezes, a opinião de teólogo. Mas um passo importante eu preciso ouvir, eu quero entender. Porque eu vejo que nos diálogos as pessoas não se esforçam para entender o outro. Ela quer que o outro, eu quero ficar falando para você se convencido do que eu creio. Isso é uma tendência natural minha, de todo mundo. Mas como hoje a gente tem livros, no YouTube, né? Eu não consigo discutir com o cara que está falando no YouTube, né? Aí eu tenho que ficar ouvindo, sem falar, para que eu não concordo com isso aí, né? Eu tenho que ouvir até o fim, e o cara, deixa eu ouvir, tentar ver o que ele está falando. Então, abra o teu coração, abra a cabeça tua e fala, vamos ir para o texto, todos os dias que a gente estiver aqui nas terças, tentando deixar primeiro o texto falar com a gente. Depois, no final, você fala,
pastor, eu acho que eu sou pré-tribulacionista. Olha, na leitura aí, eu acho que eu sou pós-tribulacionista. Meu irmão, o que importa é você ser arrebatado. O que importa é você viver a eternidade no reino de Deus. O que importa é você perseverar na fé se tiver tribulação. E ponto. Vamos, você está entendendo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou tentar enxugar as discussões, jogar as discussões fora. Porque o livro não foi escrito para a gente ficar discutindo e brigando um com o outro. Nunca. Isso é contra o Espírito de Cristo. Isso é contra a unidade da igreja, do corpo de Cristo. Não podemos fazer isso. Isso é contra o livro do Apocalipse, que quer a unidade do corpo de Cristo. Tá? Então, a estrutura do livro, vamos lá. Espera aí, que horas são? Vocês aguentam mais um pouquinho? Pode ser? Ó, na escola, hein? Pode passar um tempozinho aí, vocês vão relevar aí, hein? Né? Aqui na nossa escola não é aula de 50 minutos, não. É aula de 1h30, tá? Ó, vamos lá. A estrutura do livro, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa fácil para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, por exemplo, ela fala aqui, por exemplo, essa autora, que de acordo com Collins, as visões do corpo do livro que ela chama é o capítulo 4 até o capítulo 22. Tá? Tirando então as mensagens, né, a introdução e a mensagem. O que ela fala ali? Ó? Ela recapitula elementos recorrentes de um padrão. Ela fala o quê? 1. Perseguição dos fiéis. Então ela entende que tem uma estrutura que vai dar atenção à perseguição da igreja. 2. Destruição e punição das nações, os adversários da divindade, do Cordeiro e do povo de Deus. Então ela entende que existe uma outra parte que vai falar da destruição dos inimigos de Deus, do Cordeiro de Deus, do povo de Deus, das nações, que são o quê? As trombetas, os julgamentos, toda aquela coisa lá. E tereis a vitória de Deus e do Cordeiro, ou triunfo e salvação do seu povo. Então, para ela, João tinha uma preocupação básica de estruturar a sua carta, mostrando esses 3 pontos. Para ela. E ela acha que o livro tem que ser lido dessa forma. Né? Vamos lá mais aqui. Essa é uma estrutura. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Outra estrutura aqui proposta por outra pessoa, olha só o que ele faz. Eu não vou ler os versículos, mas ó, ele fala que o Apocalipse tem um prólogo, depois ele passa para 7 mensagens, depois os 7 selos, 7 trombetas, 7 visões não numeradas, 7 taças, 7 visões não numeradas de novo, e o epílogo, e as bênçãos finais. Esse mais com aquilo que a gente está acostumado, uma ordem meio que, né, cronológica ali, ele acha que foi assim o livro. Outro acha mais difícil, e isso aqui que eu vou falar para vocês, é difícil para a gente entender, mas isso é muito comum na literatura hebraica. Preste atenção, essa estrutura, ela chama estrutura quiástica, que é de quiasmo, que é como se fosse um X. Então ele pega um ponto no início, presta atenção, agora eu vou te explicar isso, e pega um ponto lá do final do livro, então ele chama de A, B, B, C, C, e ele mostra que o livro, ele vai tendo conexões dessa forma quiástica, que é de literatura hebraica, que acontece em outros lugares, em outros livros. Olha lá para você ver que interessante. Abre, para a gente encerrar, vale a pena, porque isso aqui é diferente. Aí no capítulo 1, 4 e 9, ela coloca que é a introdução, Apocalipse, carta e profecia. Aí o A de último lá, vai lá no A,
do capítulo 22, não precisa, segura aí. No capítulo 22 tem o quê? A conclusão do livro, Apocalipse, carta e profecia. Você percebe o que ela fez? Ela encontrou um paralelo lá no comecinho do livro e lá no final do livro. Olha o B. O B, capítulo 2 e 3. O que acontece no capítulo 2 e 3? Ela sintetiza uma visão, preste muita atenção que é interessante, uma visão dos santos na terra. Então é uma perspectiva do que os santos estão passando na terra. O B, de trás para frente, olha que interessante, o B, que é lá no capítulo 21, 1 e 22, 5, a visão dos santos agora no céu. Ela encontrou um paralelo inverso, que é chamado quiástica, a estrutura quiástica, que aqui fala dos santos na terra, lá fala dos santos no céu. De repente, olha que interessante, no C, a convocação celestial e a entronização, lá no C final, convocação celestial para o julgamento e o reino messiânico. Gente, ela está encontrando uma correlação literária profunda da linguagem. E o que vai acontecer? Você já vai ver. Aí depois no D, 7 selos. O D final, 7 taças. Olha só, se esse foi o jeito que João estruturou o Apocalipse, nós temos uma grande diferença de leitura de Apocalipse. Por quê? Porque os 7 selos tem que ser lido em paralelo com as 7 taças. As 7 taças não é uma cronologia com o que vem antes. E se for assim, a gente está lendo errado. E ela mostra que a estrutura de pensamento e literário hebraico trabalha com a estrutura quiástica. Aí acaba um monte de discussão. O que vem depois disso? Vem depois disso? Não, não é mais depois, não é mais cronológico. É estrutura teológico-literária, não tem a ver mais com cronologia. E todas as nossas perguntas, isso vem depois disso, não faz mais sentido, da forma que a gente faz, se ela estiver certa. Você entende a complexidade do que eu estou falando? Não é simples. Aí, olha lá, o C eu parei, né? D, E, 7 trombetas. O E final, que ela vai retrocedendo. Série não numerável de 7 proclamações. Opa, trombeta na Bíblia é proclamação. E ela trouxe o quiasmo, assim, a forma quiástica de ver, e ela encontra trombeta com 7 trombetas com 7 proclamação. Faz muito sentido. Olha só como é complexo. Aí nós temos agora o F, teofania, o mensageiro do Senhor descendo para o mar e terra, o F final que ela está trazendo. O que está acontecendo? Ela está encontrando Apocalipse no centro, está aí percebendo? Ela está vindo assim, ó, e está compactando Apocalipse, está chegando no centro do livro. Na estrutura quiástica, o centro do livro é uma chave de interpretação do livro. Olha que complexidade literária. Mas João escreveria assim, para ele era uma questão cultural. Para nós não. F, G, agora o centro é GG. Acaba aí a estrutura lá no centrinho. O que é? Guerra contra os santos na terra, guerra contra o dragão no céu. Mas é isso que Apocalipse fala, que os santos estão sendo perseguidos e depois o dragão vai ser vencido. A vitória está no centro do livro. Então, essa é uma forma que é o certo? Não sei. Provável? Sim. Eu não posso falar que essa mulher não sabe o que está falando. Eu não posso desconsiderar a estrutura de uma literatura que os hebreus faziam isso de forma frequente. Nos evangelhos eles fazem isso. É menos complexo, é em estruturas pequenas,
mas essa estrutura acontece o tempo inteiro. Tá? Então, nós sei que está ficando já bastante informação, eu vou brecar aqui e a gente continua semana que vem. A única coisa que eu vou mostrar... tem outras estruturas? Tem. Não dá para falar de todas, né? Tem outras estruturas que eu estudei aqui. Outra estrutura, uma pessoa estrutura Apocalipse inteiro, toda vez que aparece a palavra em pneumati, que é em espírito. Então, existem blocos, 5 vezes que o autor de Apocalipse fala em espírito. Então, a primeira vez, os textos ao redor, para ele, tem a ver com esse momento em espírito. Na hora que ele fala em espírito de novo, tem uma outra, algo concêntrico de mensagem importante. Quando ele fala de novo, e ele vai dividindo a estrutura dessa forma, também faz sentido. E agora? E quando muda a estrutura, muda a forma de eu enfatizar o centro do livro. Com exceção, obviamente, do final, né, que é lá o reino de Deus, né, o julgamento final. Mas a estrutura de leitura, ela modifica. Então, isso eu só queria, não é para ensinar, é só para falar. Vocês perceberam que não é tão simples assim? Se você pegar na sua Bíblia o teu sumário, é um tipo de estrutura moderna do nosso pensamento mais ocidental, que ele faz uma síntese. Pega na sua Bíblia aí, a maioria das Bíblias que são de comentário, você tem ali um sumáriozinho. Aí ele coloca introdução, Jesus às 7 igrejas, o trono, o rolo. Cada Bíblia faz de uma forma o sumário também. Porque a pessoa achou melhor dividir o Apocalipse desse jeito. Na minha Bíblia foi assim. Se eu pegar a sua, não vai ser igual. Né? Você percebe que interessante? Então, para encerrar, qual é o outro problema? Só vou falar e a gente fala disso na semana que vem. O outro problema, debate entre interpretações, gente. Tem gente, teólogos, que lê Apocalipse como historicista. Eu vou explicar o que é isso depois. Outros como preterista, como que se o que aconteceu no Apocalipse já está cumprido no pretérito, no passado. Outros como idealista e outros como futuristas. Nós temos uma influência futurista muito grande na teologia que chegou no Brasil. Tá? Mas tem coisas preteristas, tem coisas históricas. Como a gente conciliar tudo isso? A gente vai ver também. E o último problema, o uso do Antigo Testamento. Por que que usou? Por que que João usa figuras do Antigo Testamento? Tem alguma coisa a ver? Tem. Se ele está usando ali alusões ao Antigo Testamento, citações e temas do Antigo Testamento, tem tudo a ver, porque João está se vendo dentro de uma tradição profética. Ele se vê como parte dos profetas que falaram dos finais dos tempos. Ele está em cima de uma tradição profética. E isso é importante a gente entender também. Tá? Encerro por hoje.